eu vou apresentar hoje, então, o Dr. Marco, né? Quero agradecer ele por estar aqui hoje com a gente, dando essa aula. O Dr. Marco, ele é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e ele também é supervisor de residência em neurologia do Hospital de Urgências de Goiás e coordenador da neurologia da Rede Regional Goiás, né, do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, é uma honra estar aqui com ele hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Aqui é uma conversa, né? Então, pode seguir, doutor Marco. Tá joia, boa noite. Obrigado aí pela apresentação, Gabi. Primeiramente, agradecer o convite aí, o Brian e o Diógenes, tá? Para poder fazer essa apresentação com vocês aí hum, hoje à noite aí, mostrar um pouquinho do que a gente pode fazer e implementar para melhorar os nossos centros de AVC, tá? Então, acho que a Gabi apresentou aí, mas só passando um pouquinho aí do quem sou eu, o que eu faço aí. Como diz, não tenho nenhum disclosure aí, nenhum é, conflito de interesse para essa aula também, tá? Então, primeiramente, para mostrar, a gente está falando aqui de uma das doenças que é a principal causa de morte no nosso país, né? Assim, só em 2022 foram quase 114 mil mortes por AVC no Brasil, né? Hoje, dados, né, até desse trabalho publicado em 2025, mostram que a gente estima hoje que no Brasil a gente tem aí uma média de quase 400 mil novos casos de AVC no Brasil. E não só no AVC no Brasil, né? A gente sabe que principalmente nos países de baixa e média renda são os países mais afetados e mais acometidos, e em que a estrutura, na qualidade para o atendimento dos pacientes com AVC ainda estão muito aquém de países de maior renda. No Brasil, a gente sabe que 80% da nossa população ali depende do SUS, né? Então, e até os serviços que a gente vai comentar um pouquinho, são até hoje a gente vê que são serviços que até prestam mais atendimento com relação ao número de trombólises e trombectomias, quando a gente comparado com a rede privada. E, além disso, a gente vê que a magnitude, né, desse problema é muito maior realmente nesses países de baixa e média renda, onde o AVC, por essa falta de infraestrutura que a gente comente, que eu comentei agora há pouco, faz com que a mortalidade seja até 4 vezes maior nesses países. Mas mais do que isso, a gente sabe que como eu comentei, né, os dados globais mostram que um em cada 3 hospitais só tem uma infraestrutura adequada para ser um centro de AVC, né? E para se ter uma ideia, mesmo na Europa, né, aproximadamente 70% dos pacientes não têm acesso a um centro especializado. Então a gente está falando de uma região de alta renda, onde mesmo assim as dificuldades são enormes, e imagino em países como o nosso, né? Onde a gente vê que até para esses números, né, quando a gente compara a quantidade de pacientes elegíveis que realmente chegam para trombólise, né, dentro da janela, muitos de nós aqui que trabalhamos em centros aí de AVC sabe que essa porcentagem é muito pequena, menos de 5% desses pacientes, né, globalmente recebem. Aqui no Brasil, essas estatísticas giram em torno aí de 2%, né, que pelo menos os dados que eu lembro da última vez que a gente viu mostrando sobre o número de trombólises e dos pacientes elegíveis. E nesses países de baixa renda, quando a gente mede baixa renda, é quando a gente vê a porcentagem de unidades de AVC é muito pequena, né? Então, apenas 18% dos países têm unidades de AVC e unidades ainda muito bem gerenciadas, muito bem qualificadas, tá? Quando comparado com países de alta renda, onde se vai girar em torno aí de 91%. Por que que a gente fala muito dessa questão da unidade de AVC? A gente sabe hoje que a unidade de AVC é um nível de evidência 1A para o atendimento do AVC. A gente melhora muito o desfecho, né, do paciente, isso salva vidas, tá? A gente sabe que dentro da unidade de AVC a gente consegue dinamizar mais rápido o atendimento do paciente do AVC para que ele receba o trombolítico no mais rápido tempo possível, né? Então, para que a gente minimize as sequelas, a gente sabe a importância de quanto mais rápido a gente conseguir reverter, melhor para o paciente. Dentro da unidade de AVC, o paciente tem mais chance de sair independente, de retornar para casa, né? E a necessidade realmente da gente justamente
preconizar e organizar melhor os nossos centros para que a gente possa prestar uma qualidade melhor de assistência aos pacientes com AVC. Então, só para a gente rememorar aqui um pouquinho, né, lembrando, né, do nosso tempo é cérebro, então, a cada minuto numa AVC de grande vaso, a gente perde quase 2 milhões de neurônios. Então, a importância da gente ter um pré-hospitalar muito bem trabalhado, né, muito bem coeso aí junto com a equipe hospitalar daquela região. Então, essa integração entre SAMU e as unidades de referência é extremamente importante. A gente vê cada vez isso, né, fortalecendo mais esses laços. Então, as campanhas da gente orientar, né, o SAMU, criado pelo Jamarri, o VAD SAMU, que a gente brinca aí agora como uma referência ao Bifest, né, do americano, lembrando aí dos AVCs de circulação posterior, a triagem rápida desses pacientes, né, as pré-notificação de hospital, lembrar da gente ter um tempo porta-TC ali ideal, que a gente preconiza ali em menos de 25 minutos, tomografia o mais rápido, tempo porta-agulha, né, menor que 60 minutos, idealmente, se a gente tentar bater muito no que é até preconizado pelo American Heart, né, menor que 30 minutos seria o ideal a gente tentar chegar. E a trombectomia, né, que hoje a gente sabe que, principalmente com essas softwares de perfusão, a gente consegue estender um pouquinho a janela aí para até 24 horas, tá? E que a gente vem nessa crescente, principalmente depois, né, de novembro de 2023, quando houve a publicação da portaria liberando a trombectomia, né, para o SUS. A gente sabe que ainda temos muito que caminhar, ainda temos muitos, né, a gente acompanha muito nos grupos aí a luta para que esses centros mesmo que já foram credenciados comecem a receber realmente pelas trombectomias aí no SUS. E o que que a gente tem de diferente no nosso país com relação a essa avaliação, né, dessas unidades? Então, a gente tem dois sistemas, né, o sistema público de saúde, o SUS, né, que vai atender, como eu comentei, mais de 80% da população, quase 170 milhões de brasileiros são beneficiados ali pelo SUS, mas que a gente sabe que tem recursos muito limitados, de acordo com cada região, e principalmente quando a gente vê regiões como Sul e Sudeste, esse desenvolvimento é muito maior, esses recursos são muito maiores. Claro, são regiões com a maior renda, né, do país, onde também, né, a região Sudeste abriga a maior parte da população que está no nosso país. Então, quando a gente compara com regiões como a região Norte e Nordeste, principalmente região Norte, né, onde a gente vê que é muito mais escasso o acesso desses pacientes, e é onde a gente precisa implementar e tentar. A gente sabe que a gente não consegue levar neurologistas para todo o Brasil, mas presencialmente, mas hoje com o recurso da telemedicina isso tem melhorado e ajudado bastante. No sistema privado, estima-se que aproximadamente 20-25% da população tem um plano de saúde, né, que são, claro, tem um melhor financiamento, tem melhor estrutura, são hospitais muito, né, mais capacitados, muito mais organizados, né, com muito maior tecnologia, com muito maior qualidade de assistência ao paciente, e que na maioria esses centros acabam, quando a gente vai avaliar os centros avançados, a gente vê que a maioria acaba estando aí vinculados a esses hospitais privados, e principalmente, como eu comentei, nas regiões do Sul e Sudeste, que têm uma maior renda per capita quando a gente compara com as outras regiões do país. Então, só para a gente lembrar, né, rememorar um pouquinho, né, então, desde a publicação do estudo NINDS, né, em 1995, até então, quando saiu a questão do Actilis, da alteplase para o tratamento do AVC, naquela época até 3 horas, a gente teve, né, no nosso país, em 1997, o início mais modesto ali dessa questão da trombólise. Já em 2008, a gente já começa a ter centros, né, um plano inicial ali, piloto ali do Ministério, para 35 centros já bem estabelecidos para tratamento dos pacientes com AVC. Em 2012, a gente teve as portarias 664 e 665 do Ministério da Saúde, em que implementou a questão do reembolso do trombolítico no Sistema Único de Saúde, bem como, né, o financiamento das unidades, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3, naquele momento, tá? E com financiamento, com recursos, dando um aporte maior para aqueles hospitais públicos pudessem, né, com isso, implementar melhor as políticas de atendimento para o paciente com AVC. Em 2021, a World Stroke Organization, né, junto com a Sociedade Ibero-Americana de Cérebro Vascular, começou a fazer essas certificações para qualificar e avaliar, e é isso que a gente vai comentar um pouquinho dessas certificações
aqui na América Latina, e principalmente no Brasil, que ainda a gente vê que boa parte dos centros estão realmente certificados, né, e avaliados dentro da Argentina e no Brasil. Em 2022, a gente tem um salto, né? Quando a gente compara 2008 com 2022, a gente tem 246 centros ativos aí, né? Sendo que no estudo que a gente viu, esse estudo da turma de Porto Alegre, ali junto com a Sheila, quando eles avaliaram, desses 246, até eles fizeram um estudo mostrando essa diferença da qualidade da assistência comparados de 2008, quando começou, com 2022. E, finalmente, em 2023, a gente teve um grande avanço, né, da trombectomia, e eu acho que esse avanço da trombectomia no SUS vai nos propiciar agora realmente a gente ter talvez muito mais centros avançados, principalmente, né, na saúde pública e agora, do que o que a gente via anteriormente, onde acabava que esses centros avançados eram muito mais vinculados aí aos hospitais privados. Bom, e por que que é importante, né? O que que a gente fala que a gente tem de indicador de mensuração de qualidade aí no mundo? Então, a American Stroke Association tem, então, realmente uma qualificação dos centros dentro dos Estados Unidos. A gente teve, né, em 2016 aí a iniciativa do Angels, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Angels ali na frente. Então a gente tem do International Consortium, né, of Health Outcomes Measurement. A gente tem um Joint Commission, né, conhecido internacionalmente aí, que grandes hospitais, né, têm, como Einstein, né, Moinhos, têm realmente trabalhado, né, justamente nessas certificações do Joint Commission. E a gente teve o Roadmap, né, que foi criado aí esse plano estratégico aí com uh, algumas, como fala assim, com alguns detalhes, alguns processos que a gente pode ver para poder melhorar dentro da qualidade de assistência dos nossos pacientes internados, para propiciar um melhor atendimento, uma melhor assistência. Então, medir indicador, a gente consegue avaliar pontos onde a gente pode melhorar, a gente consegue melhorar o processo e, consequentemente, melhorar o processo, a gente tem um melhor desfecho para o nosso paciente, devolvendo esse paciente aí com a melhor qualidade de vida, tá? Então, quando a gente fala em indicadores, a gente tem aquela lembrança, né, dos indicadores principais, daquela questão do tempo, né, dos 60 minutos, onde a gente fala que até o paciente chegar e ter uma avaliação médica em torno de 10 minutos, até notificar a equipe de AVC em torno de 15, até tem tempo, né, de chegar e fazer a tomografia 25 minutos, e até receber o tratamento com trombolítico até 60 minutos, sendo que hoje a gente tem recomendado que isso seja o menor tempo possível, em 45 minutos, e até, se a gente for seguir as recomendações da American Heart, tentar chegar a menos que 30 minutos. A gente sabe que isso é possível, a gente pode fazer muitas coisas para implementar. Eu falo isso por experiência dentro do Hugo, que a gente fez algumas coisas simples, como sirene, né, um marcador de tempo, né, um giroflex, um sinal sonoro ali dentro, e a gente conseguiu mobilizar muito ali, e a gente conseguiu realmente reduzir os nossos tempos, que antigamente se gerava em torno aí de 45, 60, até mais de 60 minutos, para hoje a média ali que a gente tem feito em menos de 15 minutos, 20 minutos, a grande maioria dos casos já recebendo um tratamento trombolítico. Então são coisas simples, mais para frente a gente pode até mostrar aí como que funciona esses estacionamentos, são coisas que dá para implementar e a gente passar realmente para outros centros. Mas como indicador de qualidade, a gente tem, né, então, que avaliar justamente dos pacientes que têm AVC, quantos desses pacientes fizeram exame de neuroimagem. E aqui a gente fala neuroimagem, tomografia ou ressonância, claro que aquilo que você tem disponível dentro da sua unidade. A gente avaliar os pacientes atendidos em uma unidade de AVC, então, seja eles pacientes com AVC isquêmico, com ataque isquêmico transitório, com AVC hemorrágico, a porcentagem de pacientes que foram trombolizados dentro daquele serviço, então, de acordo com o número de pacientes, total de atendimentos de AVC, quantos daqueles pacientes realmente foram trombolizados, chegaram em janela, né, e receberam tratamento. Naqueles centros que têm disponível trombectomia, avaliar também do número total de pacientes que chegaram, aqueles pacientes que realmente foram para a trombectomia, que conseguiram, né, receber o tratamento com trombectomia. Então, é um indicador de qualidade que a gente usa também. Eventos adversos, então sangramentos, né, efeitos, né, a gente sabe que é muito
incomum, mas a gente pode ver reação alérgica ao trombolítico, tá? Principalmente o que a gente tem mais receio, né, que é o sangramento, que é a transformação hemorrágica. Então, a gente relatar todos esses eventos, não só a transformação hemorrágica intracraniana, mas sangramentos, seja ele sangramento oral, ou qualquer outro tipo de sangramento que esse paciente apresenta durante a infusão do trombolítico. E principal, né, um marcador aí de qualidade, que é a mortalidade. Então, avaliar o número de óbitos que a gente tem ali de pacientes que atendidos e admitidos com AVC também é um importante marcador aí de qualidade que a gente tem. Para a gente ver um pouquinho mais, uma portaria que foi publicada ali o ano passado, né, então, em 2025, a portaria 800 de 2025, ela colocou alguns indicadores de qualidade para a gente no atendimento ao paciente com AVC agudo. Então, essa portaria colocou como 13 indicadores obrigatórios, né, estipulados pelo Ministério da Saúde, que toda unidade, né, todo centro de atendimento de AVC deveria e deve ter para mensurar a questão da qualidade. E a gente ainda coloca mais uns 10 outros indicadores adicionais para melhorar essa prática do atendimento dos pacientes com AVC, né, nessas unidades. Então, o que seriam esses 13 indicadores obrigatórios como centros de AVC nessa portaria aí do ano passado? Então, quando a gente começa como indicador de qualidade, a gente começa a avaliar com relação principalmente a 3 parâmetros básicos: medicações e profilaxias, cuidados e altas e a estrutura, desfecho e tempo, né? Então, esses 3 pilares principais aí que a gente consegue avaliar como desfecho de qualidade. Quando a gente vai para medicações e profilaxia, o que que a gente vai avaliar? Primeiramente, os pacientes que recebem profilaxia para tromboembolismo venoso, tá? Iniciado até no segundo dia. Os pacientes que recebem o uso de antiagregante plaquetário até a alta, né? Então, nos AVCs não cardioembólicos. Nos AVCs cardioembólicos, como FA ou Flutter, né? A porcentagem de pacientes que recebem anticoagulação já na alta. A questão do início da antiagregação plaquetária já até o segundo dia, quando foi indicado. A estatina, né, na alta para os AVCs aterotrombóticos, então é um outro indicador de qualidade que o Ministério da Saúde preconiza que a gente monitorize dentro do nosso centro. Com relação a cuidados e altas, então, o plano de terapia, né, profilática e de reabilitação na alta, então, a gente entregar isso, programar isso com o paciente junto com a equipe multiprofissional, fisioterapia ocupacional, fono, psicologia, nutrição, então, todo dentro, trabalhando junto com essa equipe multi para que a gente possa disponibilizar uma melhor qualidade na reabilitação dos pacientes. Então, o CID-10 específico, né? Então, isso é uma briga que a gente sabe, né? Muitas vezes vem lá aquele CID-I64, bem genérico, e aí acaba a gente não sabendo identificar se o I64 é um I63 de um AVC isquêmico ou é um I61 de um AVC hemorrágico. Então, a gente ser um pouco mais específico, isso acaba nos dando a gente consegue quantificar melhor o número de atendimentos de AVC que a gente tem realmente no nosso país. Com relação à estrutura, desfecho, então a porcentagem de pacientes que são atendidos, né, dentro dessa unidade de AVC, o tempo de permanência, quanto tempo que esses pacientes estão ficando, a gente sabe que naqueles pacientes que recebem um tratamento trombolítico, o índice, né, o tempo de internação média vai girar em torno ali de 3 a 5 dias, né, são, dependendo, é claro, de cada caso, mas grandes casos que a gente consegue ali até 5 dias já liberar da alta para esse paciente. Avaliar a taxa de complicações, principalmente complicações como pneumonias, né, úlceras, lesões por pressão, tromboembolismo venoso, infecção urinária, mortalidade, né, por AVC, então, se comparar até se for, houve redução. A questão do nosso tempo porta-tomografia, se está dentro dessa janela menor que 25 minutos, o tempo porta-agulha menor que 60 minutos. Então, são todos esses desfechos que a gente tem obrigatoriamente que avaliar, tá? E ter isso bem documentado dentro do nosso centro. Então, não é nada difícil, nada complicado, vocês já viram, boa parte do centro a gente consegue fazer isso. Isso são critérios, como a gente falou, são critérios que dentro dessa portaria de 2025 colocou como critérios obrigatórios em cada centro de AVC para a gente poder ter uma melhor qualidade. E aí a gente acaba ampliando um pouco mais, né? Então, com relação a ter uma prática melhor para os nossos pacientes. Então, avaliar a questão de outros 3 grandes pilares, que é avaliar a reperfusão, avaliar tempos do fluxo
e avaliar procedimentos aí, e a própria avaliação dentro do que a gente preconiza dentro da unidade. Então, com reperfusão, avaliar a taxa de pacientes, né, que fizeram trombólise, que receberam tratamento com trombolítico, a taxa de trombólise sistêmica, a taxa de hemorragia intracraniana, né, de sintomática ou assintomática após reperfusão que esses pacientes tiveram. Então, medir tempo de fluxo, tempo porta-laudo, né? Então, não é só porta-tomografia, mas também do colega do retorno do radiologista também com laudo. O tempo até a avaliação do neurologista, tá? Então, até a equipe de AVC chegar e avaliar esse paciente. Nos pacientes com trombectomia, o tempo porta-virilha, o tempo porta-recanalização, tá? Que é extremamente importante a gente medir também como um fluxo de qualidade. E avaliar, dentro da relação de procedimentos, o número de passagens, né, de que esse paciente precisou fazer durante a trombectomia. Foram 2 passagens, 3 passagens, uma primeira passagem. Então, isso é um indicador de qualidade, tá? Avaliar a taxa, né, de pacientes que receberam um protocolo muito bem estabelecido, né, que a gente fala sempre que é uma das recomendações, ter dentro do seu centro um protocolo bem estabelecido com a fono para avaliação de disfagia, né? Então, essa avaliação com a fono antes do paciente iniciar a dieta e a porcentagem de registros, né, do NIAID, tanto na admissão quanto na alta. Então, é algo que é extremamente importante e mostra a qualidade do serviço e daqueles comprometimento até com os colegas, né? Então, a gente saber até a melhora desse paciente, claro que a gente vai mensurar muito baseada na escala de ranking 9 meses após com relação ao trombolítico, mas é extremamente importante a gente ter bem mapeado esse NIAID, tanto da admissão quanto a NIAID da alta. Então, complementando um pouco daquilo que estava dentro dos 13 passos fundamentais lá que o Ministério, obrigatório do Ministério da Saúde, a gente tem esses outros 10 passos que a gente recomenda como indicador de qualidade. Bom, mas aí veio, né? Realmente, a 2021, realmente houve um esforço maior da World Stroke Organization junto com a Sociedade Ibero-Americana para que a gente pudesse qualificar melhor e fazer um plano estratégico, né, algumas recomendações que se fizesse para que a gente pudesse certificar centros, né, essenciais, centros avançados e o mínimo, né, que hoje o mínimo seriam aqueles centros que não fazem o tratamento ainda com perfusão. O ideal realmente é certificar os centros que têm tratamento com perfusão, tanto com trombólise quanto com trombectomia, ou os dois juntos, tá? Então, dentro desses critérios, ele estabeleceu como alguns pontos que são obrigatórios e para esses centros serem qualificados, ele tem que ter 100% desses critérios que são obrigatórios e os recomendados que ele tem que atingir pelo menos em torno de 75%. Eu deixei um QR Code aí para vocês verem, isso é uma página que vai levar vocês dentro do site da World Stroke, onde vocês podem, lá dentro, primeiramente, cadastrar o seu centro, né? Fazer um teste, avaliar, tem tudo isso aqui que eu vou comentar, tem dentro desse site, tá? Você pode fazer um teste lá para poder avaliar o que seu centro tem, o que você precisa implementar, então, olha, tá, meu centro falta, não tem um eco disponível, não tem um router, o que eu posso fazer? Então, é bem interessante para que depois que você tenha muito bem estabelecido, depois você faz essa simulação do seu centro, aí você realmente possa dar entrada. É claro que a gente vai mostrar que você precisa colocar esses dados, né, os dados do seu centro, tem que estar dentro de uma das duas plataformas, ou RESC ou CITES, né, então precisa estar esses dados lá dentro, tá? Esses dados são encaminhados, né, para a equipe que vai fazer essa qualificação, então ele vai avaliar os dados antes, né, da gente fazer a certificação presencial, tá? Dentro do que a gente avalia nos dados que são encaminhados para a gente, dos pacientes que recebem tratamento trombolítico, né, trombectomia, a gente, quando faz a visita depois presencial, a gente vai avaliar cada um dos tópicos que a gente vai demonstrar aqui e realmente certificar se esse centro tem a capacidade mesmo, se ele merece essa certificação, ou pontos que eles precisam melhorar para que recebam essa certificação, que é extremamente importante hoje, principalmente no nosso país. Então, quando a gente coloca como critérios, né, obrigatórios, principalmente para um centro essencial ou um centro avançado, então a gente tem alguns critérios que são os critérios simples, né? Então, ter o departamento de emergência, então todos dois, tanto no avançado quanto no essencial, é obrigatório a ter. Uma emergência funcionando 24/7 é obrigatório.
laboratório, né, 24/7, o eletrocardiograma, 24/7 em todos os dois obrigatório, tomografia, 24/7, né? A anjo-TC, tá? Ela é recomendada, né, para o paciente aí dentro do centro essencial, então ela não acaba sendo obrigatória para o centro essencial, mas para o centro avançado, a anjo-tomo, ela é obrigatória, então precisa que tenha 24/7. O ecocardiograma, todos dois, tanto essencial, treinamento da equipe, então isso precisa estar bem documentado, você precisa fazer esse treinamento, precisa que todos assinem, né? Tem folhas, a gente vai certificar esses treinamentos, se o paciente, se foi feito com toda a equipe, enfermagem, né? Técnicos, maqueiros, radiologistas, tá? Técnicos de radiologia, toda a equipe do hospital precisa estar bem ciente de como que funciona seu protocolo. Durante realmente as visitas, a gente entrevista e muitas vezes até chega no porteiro, pergunta, tá? Chega às vezes até, já teve vezes assim de avaliação que eu fiz, cheguei até a perguntar para a faxineira se ela sabia como sinais ali indiretos. Então, são coisas que quando a gente fala, parece que assim, mas não é função dele, não tem que saber, mas poxa, se acontecer dentro do hospital com o paciente, é uma forma da gente garantir qualidade. Então, até isso a gente fica um pouco atento e a gente procura estar avaliando aí dentro das unidades, tá? E os programas, né? Eles precisam manter programas ali para desenvolver e manter essas competências dentro dessas unidades, né? Desses centros de atendimento de AVC. Então, esses critérios que a gente coloca obrigatório, então, tem que ter, como eu falei, 100% deles tem que estar presentes, tá? Se não tiver nenhum desses, então procure fazer, melhorar o seu centro, ir atrás, né? Se eu não tenho eco, então vou atrás primeiro para poder solicitar essa certificação, porque senão não vai passar, tá? Quanto a gente avalia a questão de equipe interdisciplinar, então, presença do neurologista é obrigatório, né, em todos os dois. Neurologista com expertise de AVC, então, realmente acaba sendo recomendado tanto para o essencial quanto para o avançado. Médico com expertise em prevenção e reabilitação também acaba sendo recomendado, tá? A questão do neurologista, tá, quando a gente fala obrigatório, não só o neurologista in loco, mas a questão de telemedicina, tá? Também hoje é avaliada, a gente considera, tá? Para os centros essenciais, né? Na maioria dos centros avançados, boa parte tem já realmente o neurologista in loco, 24/7, tá? Então, uma equipe de enfermagem, né? Treinada para o paciente com AVC, a gente sabe que o paciente com AVC é um paciente diferente, não é um paciente com trauma, não é um paciente com sepse, então essa equipe precisa estar muito bem treinada para isso. Tem que ter farmacêutico, físio, terapeuta ocupacional, e isso é um dos grandes entraves, né? A gente sabe da dificuldade hoje de TO, a gente ter dentro das unidades hospitalares, até muitas vezes de fazer o gestor entender que é importante o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né, também é obrigatório, e os outros passam a ser recomendados, né, então, assistente social, a gente sabe que é extremamente importante, ajuda muito na dinâmica dentro dos pacientes ali, tá? Equipe de cuidado paliativo, então, é recomendado, a gente tem visto, né, um crescente dentro dos hospitais, principalmente a gente viu dentro dos centros avançados, um crescente aí realmente de cuidados paliativos. O neurocirurgião alcançável, né, 24/7 ali, então, se tiver presencial, melhor ainda, mas se não, ele tem que estar alcançável, porque a gente sabe que às vezes tem pacientes que vão precisar ou ir para uma drenagem ou para uma craniotomia descompressiva. E o neurointervencionista no centro essencial, como não é preconizada a questão da trombectomia, não tem que ter, mas no centro avançado ele é obrigatório, né, a gente ter esse neurointervencionista. Ele não precisa estar em loco, mas ele tem que estar disponível, tá? Uma janela, um intervalo de 24/7. E claro que a gente recomenda ainda que esse tempo de acionamento até ele chegar na unidade seja o mais breve possível, tá? Quando a gente fala com relação aos cuidados, então, na fase hiperaguda, né, nos tratamentos de reperfusão, então a gente avalia os protocolos, né, o diagnóstico rápido ali, as métricas de tempo, então, tempo porta TC, tempo porta médico, tempo porta neurologista, tempo porta agulha, porta virilha, porta reperfusão para as trombectomias, então, todos esses tempos a gente vai avaliar, tá? O acesso à trombólise intravenosa, então, com alteplase, né, que a gente sabe que é o que tem, né, disponível na maioria dos centros aí, claro que a gente está vindo aí agora com as mudanças com o TNK. A trombólise disponível, né, todos os dias, 24/7.
médico, né, com expertise em AVC, também para cuidado agudo, 24/7, é importante que a gente tenha. Telestroke, né, telemedicina, pode ser recomendado ali para os pacientes, como, tanto para as unidades essenciais, como centros essenciais, como centros avançados. Avaliação de fono, então, isso é algo que a gente briga muito, que a gente vê muito, que às vezes, até para certificar, a gente orienta muito que os centros trabalhem, tenham esses protocolos muito bem definidos de disfagia, tá? Então, para esses pacientes, e que isso seja rotineiro, e a gente olha dentro do prontuário, olha a avaliação da fono, tá? O acesso à neurointervenção, então, a trombectomia, que é obrigatório para os centros avançados, e também não dá para a gente ir qualificar um centro que faz 2, 3 trombólises por ano, né? Então, a gente, claro, precisa de um centro que tenha um volume maior, porque realmente a gente sabe que esse centro vai ter uma expertise melhor, e é um centro que a gente vai considerar um centro mais bem capacitado para receber. Então, se o seu centro faz 2, 3 trombólises por ano, vamos otimizar, vamos ver o que a gente pode fazer dentro da rede de atenção da sua unidade, da sua região, para poder implementar e melhorar talvez esses números, ou avaliar se talvez esse número é pequeno, porque está perdendo a janela em alguma coisa, no tempo, está passando, né? Está extrapolando, a gente está tendo, às vezes chega dentro, mas acaba perdendo por tempo porta-agulha maior do que o preconizado. Então, a gente realmente fica de cima nessa questão do número de trombólises. Então, por essencial, pelo menos 10 ou mais, né, no ano, e para os centros avançados de 20 a mais por ano, tá? Com relação ao diagnóstico, então aí a gente parte para uma parte mais delicada, que é a questão de exames, né, de propedêutico, exames de investigação. Então, alguns exames são exames mais simples, a gente sabe que um Doppler de carótidas é muito simples, é boa parte dos centros vão ter, e é um critério obrigatório para avaliar tanto no essencial quanto no avançado, a gente precisa avaliar vasos, né, extracranianos. O Holter, ele é recomendado, tá? Tanto no essencial quanto no avançado, não entra como um critério obrigatório. No centro avançado, a ressonância entra como um critério obrigatório, a angiorressonância também, tá? Terapias de software de reperfusão, TC ou ressonância com perfusão, aí para os centros avançados apenas passa a ser recomendado. Um Holter, né, o Looper, né, um Holter prolongado, Doppler transcraniano, eco transesofágico, então também são terapias recomendadas, né, não passam a ser obrigatórias. Lembrando que dos recomendados, eu não precisa ter todo, tem que ter pelo menos 75%. O treinamento ali do SAMU com a escala do FAST, né, do SAMU, ou a escala de Cincinnati, que é muito usado dentro do SAMU, e a pré-notificação, né, que também a gente fala que é uma das coisas bem, não é obrigatório, mas é recomendado que o SAMU notifique o centro que ele esteja trazendo o paciente com AVC para aquela unidade. Bom, para a gente facilitar, eu até deixo um resuminho básico do que seria a diferença do que a gente precisa para um centro essencial do que a gente precisa para um centro avançado. Então, do centro essencial, emergência 24/7, tomografia 24/7, laboratório e eletrocardiograma 24/7. Trombólise 24/7, com protocolos e tempos bem definidos. A equipe mínima exigida, neurologista, não só em loco, mas também por telemedicina, tá? Enfermagem treinada, farmacêutico, físio, TO, fono, são obrigatórios. Protocolo de disfagia, né? Então, avaliação de deglutição e nutrição desses pacientes e um volume mínimo de pelo menos 10 trombólises por ano. Dos recomendados, né, então, pelo menos 75%, aí a gente tem anjo TC 24/7, Holter, né, o telestroke, treinamento, então são outros variáveis que a gente vai considerar aqui dentro dos recomendados e precisa ter pelo menos 75%. Dos avançados, a gente precisa ter basicamente tudo que já tem no centro essencial, com algumas outras nuances, né, como anjo-tomo, anjo-ressonância disponível, né, a ressonância, a angiorressonância, ela não precisa estar disponível 24/7, você pode ter, às vezes, uma parceria com alguma outra instituição, se às vezes o seu hospital não tem angiotomo, mas você garante que ele faça ressonância e angiorressonância, a gente considera isso como um critério, tá? Sim, então, é considerado dentro do critério obrigatório, ele preenche esse critério, tá? Neurointervencionista, acesso à trombectomia, e
número maior de trombólises, né? Pelo menos 20 ali por ano. E dos recomendados, então, a gente passa aí, geralmente a gente sabe que, claro que é muito difícil dentro, principalmente do SUS, né? Assim, softwares de reperfusão, de avaliação de perfusão, então, é muito, né? Rapid, a gente sabe que praticamente boa parte dos hospitais públicos que a gente tem hoje são relacionados com pesquisa, mas dentro dos hospitais privados já acaba sendo uma realidade um pouco maior. Doppler, eco transofágico, Holter prolongado, telestroke, treinamento SAMU. Então, basicamente, dos recomendados também para o centro avançado, a gente precisa de 75%. E quando a gente avalia, assim, então teve um estudo que foi bem interessante, esse estudo realmente lá da turma da Sheila, onde ele avaliou muito bem esses centros, né? A diferença do que a gente tinha em 2008 e 2022. E até mesmo desses centros qualificados como centro avançado e como centro essencial, é claro que nem todos ali ainda foram certificados, mas assim, dos que já foram avaliados, né, boa parte acaba cumprindo mais do que a média global, que é em torno de 44% desses recomendados ali. É, a, a, a gente vê que esses centros nossos aqui, a gente está tendo uma taxa muito de 85%, 76%, muito acima do que a média dos que vão pedir a qualificação dos centros, sabe? Então, em 2008, a gente tinha, então, até então, 35 centros de AVC e concentrados muito na região sul e sudeste, tá? Até porque era o piloto ali inicial do Ministério da Saúde. Em 2022, esses centros, né, pularam aí para um número extremamente expressivo ali. Então, em 14 anos, a gente teve aí 246 centros, né? Então, expansão graças, é claro, à política, né, a implementação das portarias 664 e 665. E nesse estudo, ele não conseguiu avaliar todos os 246 centros, é claro, foram avaliados 216 centros, tá? Então, uma média aí, quase 90% dos centros participaram dessa pesquisa. Bom, e quando a gente avaliou dentro dessa pesquisa, a gente teve ali nessa pesquisa 114 centros considerados como centros avançados. Eu não estou falando assim, centros ainda certificados, tá? Dentro daquela certificação da World Stroke, mas são centros qualificados, né, como centros avançados. Então, 69% desses centros estavam presentes em hospitais privados, tá? Principalmente na região sul e sudeste, tá? Só São Paulo, né, que tinha a maior parte dos centros, 27 centros estavam presentes no estado de São Paulo. E o norte, né, realmente é um dos centros que tinha pouco, né, muito pouco centros avançados, é onde a gente realmente tem uma escassez, né, uma dificuldade muito grande aí para certificar, para ter hospitais com maior qualidade aí como centro avançado de AVC. Já os centros essenciais, a gente teve 102, né, centros considerados como centros essenciais. Desses centros essenciais, 44% eram hospitais públicos, tá? São Paulo, novamente, liderava com 33 centros, né? O Rio Grande do Sul com 17 centros e boa parte desses centros, atendimento público e privado, tá? Mas o que a gente via é que esses centros essenciais atendiam prioritariamente os pacientes ali com SUS, tá? Bom, então, quando a gente avalia dos 216 centros dessa pesquisa, desse trabalho, né, então a gente tinha 60 hospitais que eram hospitais públicos, 104 privados, 50 públicos e privados, então a gente ainda tem ainda 110 hospitais que vão fazer o atendimento, né, para pacientes com SUS, então, ou seja, quase 51% dos pacientes desses centros atendem os pacientes do SUS, tá? E sendo que 75% desses eram centros considerados como centros essenciais. Então, a gente precisa realmente alavancar, e eu acho que a questão da portaria de final de novembro de 2023 com a trombectomia vai dar um up muito grande para que a gente tenha mais centros avançados, provavelmente numa nova pesquisa, tá? Esses hospitais tinham uma média aí de 198 leitos, né, tá? Com uma mediana de 185 casos de AVCs por ano, tá? E na qualificação, então, como centros, né, essenciais ali pela World Stroke, então 47% ali atingiam ali as exigências mínimas para qualificação, tá? Como centro essencial, e 53% ali dessas atingiam a qualificação para um centro avançado, tá?
O que que se viu também de diferente? Então, isso é um ponto que realmente mostrou melhorias, né, fundamentais no passar desses 14 anos, de 2008 para 2022. Então, 100% desses, todos esses centros avaliados, eles tinham tomografia e o laboratório presentes, né, 24/7. Uma coisa que a gente vê até dentro do centro essencial, que não é recomendado, mas a gente vê que nesse estudo mostrou 90% dos centros tinham já angiotomo disponível 24/7, né? Então, 100% dentro dos centros avançados e quase 80% dentro dos centros essenciais. 80% desses centros tinham ressonância, tá? Principalmente nos centros avançados, a gente viu isso mais. O Holter, presente 73%, muito maior, novamente a gente fala, dentro dos centros avançados, até porque, como a gente comentou, são mais hospitais privados que estão dentro desses centros avançados. E quando a gente compara essa proporção, né, entre os centros essenciais e os centros avançados, então a gente viu que realmente há uma diferença até significativamente estatística quando a gente compara os centros avançados com relação a alguns exames quando comparados com os essenciais. Então, como angiotomo, como ressonância, Holter, né? Então, são muito mais frequentes aí dentro dos centros avançados. Então, neurologista, né, presencial, é muito mais, foi muito mais até frequente dentro dos centros avançados do que os centros essenciais. Fono, equipes de cuidados paliativos, né? Então, registros de qualidades eram muito maiores dentro dos centros avançados, dentro do que os centros essenciais. Então, são algo que a gente viu e algo que a gente pode melhorar e orientar dentro desses centros, que foi que é o que a gente acaba fazendo, instituindo, para que ele possa realmente lá na frente ter a certificação. Bom, e quando a gente olha, o que dá mais gosto para a gente é quando a gente vê aqueles centros que, dentro de todos os critérios, ele cumpre todos os critérios, né? Então, assim, tanto do recomendado quanto do essencial. E a gente sabe que, principalmente do recomendado, é que é o mais difícil esses centros terem. Então, dentro desse estudo, 39 centros eram elegíveis para ter todos esses critérios, sendo que 21% dentro dos centros essenciais e 16% dentro dos centros avançados, tá? Para ter todos aqueles critérios recomendados e obrigatórios. E desses 39, 18 foram certificados até então, tá? Sendo que 6 hospitais privados e 12 hospitais públicos, o que mostra ainda mais ainda, né, que nos dá mais gosto ainda saber que boa parte desses estão sendo hospitais aí com atendimento para a população do SUS, tá? E o que que a gente viu de diferencial, né? Então, 100% desses certificados, os pacientes tinham uma unidade de AVC, os pacientes têm uma presença, né, do TO, que é algo que a gente falou, algo que bate muito e é muito difícil dentro da boa parte dos nossos hospitais. 100% desses pacientes tinham fono, têm registro de qualidade, cumprem os critérios, né, obrigatórios ali preconizados pelo Ministério da Saúde. E a trombectomia, né, disponível ali em 83% desses pacientes, desses centros certificados, tá? Então, a gente tem muito ainda que avançar, mas eu acho que a gente está conseguindo crescer cada vez mais. Bom, existe uma força-tarefa agora ainda tentando certificar centros de reabilitação. Aqui no Brasil, a gente tem a Jussara, que é uma colega de Alagoas ali, que está nessa luta, que está dentro dessa força-tarefa, junto com a World Stroke Organization, para a gente poder, não só, o importante é tratar o paciente na fase aguda, é claro, mas principalmente na reabilitação. A gente sabe que quanto mais esse paciente tiver acesso à reabilitação, maior a chance dele voltar a ser independente, né, e ter uma qualidade de vida muito melhor, ser muito mais funcional. Então, essa qualificação ainda está em andamento, até a Jussara que me passou algumas orientações, então só colocando já de primeira mão para vocês algumas áreas que vai contemplar dentro desses domínios da reabilitação pós-AVC. Então, vão avaliar áreas, né, com relação à questão da organização do cuidado, cuidados com pele, avaliação de disfagia, treino aeróbico, né, déficit motor, visão, linguagem, ombro, tá? Alteração de humor, alterações, avaliação cognitiva, continência, dor neuropática, com relação à alta hospitalar, continuidade do tratamento desse paciente após. Então, são algumas áreas que eles vão contemplar e vão fazer todos esses critérios para avaliação. Então, inicialmente, eram 81, eles estão reduzindo um pouquinho mais, porque ficou muito critério, né? Então, eles estão trabalhando aí realmente para
facilitar mais essa questão e justamente qualificar adequadamente esses centros. E vão ter também 3 níveis de certificações, né? Então, centro mínimo, centro essencial e o centro avançado, né? Então, o centro mínimo, o centro precisa ter essa estrutura inicial para um programa de reabilitação do paciente pós-AVC com segurança, em baixa complexidade, em alta evidência, então uma triagem para disfagia em 24 horas, avaliação multiprofissional inicial, o plano individualizado para cada paciente. Então, esses vão ser os critérios mínimos que estão sendo preconizados. Dentro dos essenciais, tem um nível alvo para a maioria dos serviços, vai incorporar intervenções, né? Vai com relação à questão, principalmente mobilização precoce protocolada, a prática de tarefas específicas, rastreio de alterações de humor e da parte cognitiva, tá? E no avançado, então, vão ser centros, né, com escopo completo, com monitoramento de desfechos e práticas inovadoras ali com evidência continuada, consolidada, e uns programas, né, muito bem estruturados para avaliar principalmente a questão no membro superior, na reabilitação, tá? A reabilitação cognitiva e, principalmente, fornecer e acompanhar esse paciente depois que ele recebe a alta do ponto de vista ambulatorial, tá? Então, isso aqui está sendo trabalhado, tá? Estou só apresentando algumas coisas, talvez pode ser modificado, isso deve ser. Então, esse grupo aí do World Stroke vai trabalhar muito e logo, logo a gente vai começar a apresentar e certificar. Alguns centros até no Brasil já começaram a receber essas visitas, essas reavaliações e começaram a certificar aí esses centros de reabilitação pós-AVC, tá? Mas mais do que esse, né, plano estratégico que a gente tem da Organização Mundial, a gente tem outras iniciativas que ajudam muito a melhorar a qualidade da assistência, né? Então, em 2016, houve, né, inicialmente a iniciativa Angels, é uma parceria público-privada, a gente sabe, tem um apoio da Behringer, tá? Mas sem conflitos de interesse, tá, gente? Claro, mas mostrando, assim, esse apoio, esse incentivo que eles nos dão para que a gente possa melhorar a qualidade da assistência dentro do nosso hospital. Então, ela foi lançada inicialmente na Europa e hoje já está presente em mais de 50 países. É uma iniciativa que ela tem todo o apoio da World Stroke, da Sociedade Europeia, da Sociedade Americana de AVC, da Sociedade Ibero-Americana, então todos os grandes, né, sociedades relacionadas ao tratamento do AVC apoiam essa ideia, essa iniciativa Angels, tá? E ela tem alguns objetivos que são básicos, né? Então, principais 2 objetivos que ela tem é ter mais hospitais, como a gente comentou, né? 1 em cada 3 ali de hospitais não estão preparados para receber o paciente com AVC. Então, a gente precisa que esses hospitais estejam mais capacitados para atender, né? A gente sabe do exponencial aumento do número de casos de AVC que a gente vai ter no decorrer dos anos, e a gente precisa ter centros melhores, né, para atender esses pacientes. Otimizar, melhorar a qualidade desses centros, né? Então, avaliar o que tem já dentro dos protocolos, o que pode ser feito para melhorar, né? E é uma meta dentro do Angels para que em 2030 a gente tenha mais de 10 mil hospitais realmente prontos para tratar o paciente com AVC. E o principal desafio é ter esses centros, né, justamente dentro de países de baixa e média renda, tá? O Angels, ele trabalha com 5 pilares, né, básicos, então, que é o pilar da consultoria, a padronização, a educação continuada na comunidade e o monitoramento dos dados, tá? Então, que a gente vai apresentar. Então, o que seriam os pilares ali da consultoria? Então, tem aproximadamente 140 consultores, né, dedicados ali em tempo integral para prestar essa assessoria do Angels, um apoio em hospitais em todo o mundo, um mapeamento proativo ali nessas lacunas nos locais, né, onde a gente sabe que tem uma maior necessidade, uma maior demanda. E a meta, né, deles é que tenha 5 hospitais prontos para cada 1 milhão de habitantes, né, e pelo menos um com serviço de trombectomia. Então, isso que eles vão tentando fazer durante esse processo da consultoria. Na padronização, então, eles começam a avaliar mais um checklist, uma lista de verificação, né, das variabilidades dentro dos procedimentos. A gente tem a stroke bag, né, que eles fornecem essa stroke bag com kit essencial ali para o paciente com AVC, que os centros já levam para que possa ser feito o trombolítico já na tomografia. E esses
stroke bag, tem ali kit com cânulas, glicosímetros, monitores, o trombolítico, né? O alteplase já vai lá dentro, tá? E alguns dispositivos de point of care, que são ferramentas que vão ajudar muito na decisão rápida ali para avaliar a questão coagulação, tá? HGT, então, exames básicos ali que a gente consegue fazer mais rápido, a gente não perca tempo ali para trombolizar. A educação, então, os treinamentos de simulação em loco, então, eles fazem todo esse treinamento com a equipe, enfermeiros, técnicos, né? Toda a equipe dentro do hospital relacionado com o atendimento do ABC na fase hiperaguda e também no pós-fase aguda, hiperaguda, tá? Ainda dentro dele, do Angels, uma parceria, né, com mais de 200 organizações, tá? E aproximadamente mais 140 consultores e aproximadamente 7.500 hospitais formam essa rede global de excelência, tá? E o monitoramento, né, que é um fundamental dentro aí do Angels, tá inserindo esses dados, principalmente dentro da plataforma do RESC, né? Então, a gente precisa colocar esses registros, o pessoal do Angels tem acesso através do RESC e o CITES QR, tá? Que vai ser a base ali para a questão das premiações, né? Entre ouro, prata, né? O Platinum e o Diamond, né? O diamante. Então, a gente tem esses critérios, que são os critérios que o Angels avalia dentro da sociedade europeia, que é os mesmos critérios que a gente usa aqui para avaliação do Angels para certificações dos centros, como ouro, prata e diamante, tá? O Platinum é ouro, Platinum é diamante, tá? Então, dentro desses critérios, então, ter os critérios de registro, né? Então, esses pacientes têm que estar, todos esses centros têm que fazer o registro dentro daquelas plataformas que a gente mostrou, o RESC ou o CITES, tá? Então, é obrigatório. Com relação à porcentagem de recanalização ali em menos de 60 minutos, para a gente ter o ouro, tem que ter pelo menos 50%, Platinum pelo menos 75% e Diamond também pelo menos 75% receber o tratamento trombolítico com menos de 60 minutos, né? Então, pacientes ali ainda para o Platinum e para o Gold, o tempo de 45 minutos ainda não entra, não é pontuado, mas dentro do Diamond, para que ele tem que ter pelo menos 50% dos pacientes trombolizados que sejam com a janela menor do que 45 minutos. A porcentagem de recanalização dos casos, né, de AVC isquêmico no hospital, no ouro 5, Platinum 15 e o Diamond 25, tá? A porcentagem de pacientes com suspeitas de AVC e que receberam, né, que fizeram exames de neuroimagem, seja a tomografia ou a ressonância, para o Gold, 80% dos pacientes com AVC têm que ter feito exame de neuroimagem, para o Platinum, 85%, e para o Diamond, 90%, pelo menos 90%, tá? Porcentagem de pacientes com AVC submetidos à avaliação de disfagia, então, no ouro, pelo menos 80%, Platinum, 85%, e o Diamond, 90%. Pacientes com AVC isquêmico recebendo antiagregante plaquetário na alta, então 85% e 90%. E a porcentagem de AVC associada a FA que recebem anticoagulação na alta, então, dos pacientes com AVC com FA que vão de alta com o uso de anticoagulante, seja ele varfarina ou DOAC, 80% para Gold, 85% para Platinum e 90% para Diamond, tá? E os pacientes, né, tratados em uma unidade, né, específica, não precisa ser uma unidade, é claro, se for uma unidade de AVC, ainda melhor ainda, mas se for uma unidade, um local, né, específico, onde você tem todos aqueles pacientes seus com AVC, para onde que eles vão, para UTI, ou tem um local específico onde ele vai ficar monitorizado e acompanhado, isso é obrigatório dentro do Diamond, tá? Para essa certificação. Bom, e o Angels, assim, o que a gente tem visto é esse crescente também nessas certificações. Então, hoje, a gente sabe que tem mais de 100 mil profissionais que foram treinados aí pela iniciativa Angels, com mais de 7.500 hospitais em 147 países, tendo essa assessoria do Angels, mais de 1.000 hospitais em países de baixa e média renda. E hoje a gente tem essa premiação para mais de 2.707, né, prêmios concedidos aí para os hospitais, seja ele Gold, seja Platinum, seja Diamond, tá? Bom, então esse crescente, né, que a gente vê, então, realmente dos hospitais, então, em 2016 a gente tinha ali
só 500, né, hospitais que recebiam ali, que estavam aí dentro da iniciativa Angels. Hoje, já em 2022, 7.500. Em 2025, quando saiu esse estudo, né, que foi publicado pela Valéria Caso, a ideia é que tinha 9.000, né, de metas. Hoje a gente sabe que esse número está um pouco maior de centros que fazem parte aí do Angels. E em 2030, a meta deles era ter pelo menos 11.500 centros já dentro da iniciativa Angels aí, com esse suporte do Angels. Quando a gente avalia, né, os países, então, dentro da América Latina ainda a gente perde aí para a Argentina, né? Então, nosso tão amado time, né, de concorrente de futebol ainda ganha da gente ainda também dentro do Angels, tá? Então, a Argentina ainda, os centros são maiores dentro da Argentina, mas o Brasil está ali, tá nessa crescente da gente conseguir. Índia, México, né, Equador, Ucrânia, Colômbia, então são países aí que a gente sabe que são países em desenvolvimento e que vai ter uma crescente muito grande no tratamento do AVC. Então, nesse estudo, ele mostrou que, olha, só na Europa, né, de 2015 para 2020, quando houve, né, essa iniciativa Angels, o tempo pós-tratamento deles, que era de torno de 72 minutos, com a iniciativa Angels, com essas mudanças, com esse apoio do Angels, já houve uma redução de aproximadamente 37%, ou seja, para um tempo porta-agulha agora de 45 minutos. E uma taxa de trombólise que era em torno de 6,8% foi para girando em torno de 13,1%. Então, melhorou muito a qualidade da assistência nos países da Europa. Né, a Romênia, por exemplo, teve uma redução de 35 minutos no tempo porta-agulha, né, mais aproximadamente 40% após a adesão do Angels. O Egito, né, então uma redução de 60 minutos, né, aproximadamente 50%. O México, 38.900, 450 profissionais, 50 simulações, né, quando comparado desde o início, né, de 2016, tá? Mas a gente sabe que o Angels, ele consegue avaliar também, dentro dessa consultoria, barreiras, né, o que que a gente pode melhorar dentro da nossa instituição. Então, barreiras como as enfermarias, né, gerais. Então, a gente sabe que os pacientes que vão para a enfermaria, que não é própria para atendimento do paciente, esses pacientes têm um pior desfecho. Então, o que que o Angels trabalha muito, né, nessas soluções? É implementar, né, tentar convencer os gestores, tentar trabalhar com esses hospitais para que se tenha uma unidade de AVC, tá? Que a gente sabe do impacto dessa unidade de AVC em reduzir mortalidade e incapacidade, morbidade desses pacientes. As barreiras, né, entraves que tem ali de admissão, de preencher ficha, né, essas múltiplas etapas. Então, tentar bolar, ele tenta trabalhar junto com essas equipes protocolos mais rápidos, com tempo de sintoma-imagem, né, para poder reduzir o máximo possível. Taxa de trombólise e trombectomia abaixo do ideal, então tentar reverter, rever o que está acontecendo, por que que essa taxa de trombólise e trombectomia está muito baixa, muito aquém, né, do número de AVCs que você recebe e o número de trombólise que você faz, tá? E o monitoramento, né, inadequado, principalmente com relação a situações que vão expor o paciente a maior risco de transtorno hemorrágico, como alterações de glicemia, febre, né, deglutição. Então, ele tem um protocolo, que é o FAST, né, que é Fever, Swallow é, Fever de febre, Swallow de deglutição e o S da glicemia, que agora me fugiu aqui, que avalia para reduzir realmente, né, a questão de morte e incapacidade nos pacientes, tá? Então, o Angels, ele também, além de premiar a questão hospitalar, eles têm trabalhado muito, né, premiar as equipes do SAMU, a gente sabe da importância do pré-hospitalar. Então, hoje tem uma premiação para o pessoal do SAMU, né? Então, a gente já tem várias cidades aí no Brasil, né, já onde implementaram, já premiados ali com o serviço pré-hospitalar. Então, para quê? Para que a gente possa diagnosticar o paciente, escolher o hospital correto, transportar mais rápido, pré-notificar, tá? E uma outra iniciativa dele, que é o Fast Heroes, né? Que é aquele programa de levar para a educação nas escolas. A gente sabe da importância, principalmente que as crianças vão levar esse conhecimento de aprender ali para os pais e os avós, e que são o público, né? A faixa etária que está mais, com maior risco de AVC. E aí sim, né? Uma outra iniciativa que se tem, são as cidades Angels, né? Que a gente já tem
uma quantidade até razoável de cidades hoje dentro do Brasil, já com esse título de Cidade Angels, né? Diógenes, acho que ainda é um dos precursores, né, Diógenes? Foi um dos primeiros a colocar aí a cidade como Cidade Angels, né? Mas a gente sabe ainda muitos desafios que a gente tem aí em 2000 até 2030, então ter financiamentos mais sustentáveis aí, né, para poder a gente otimizar aí essa questão do atendimento dos pacientes de AVC, melhorar o monitoramento da qualidade, então, tá, recrutar mais, notificar, ir lá, fazer os registros. A gente sabe que isso é complicado, é difícil. Se às vezes o médico não quer, tem alguém da equipe, que o hospital nomeie, né, alguma pessoa que possa fazer, colocar esses dados dentro de registro. A gente tem isso dentro do nosso hospital, a gente tem enfermeira que faz essa parte, né, de colocar esses registros dentro do RESC e expandir, né? Então, a gente poder expandir isso para mais hospitais, né? Para a fase hiperaguda, para o pré, para o pós, né? Acompanhando toda a jornada ali do paciente. Bom, então, acho que eu falei muito, né? Deixei aí, até extrapolei um pouquinho aí, eu peço desculpa, mas, bom, eu queria deixar algumas mensagens aí finais, né? Então, para a gente lembrar da importância de realmente a gente medir a qualidade do nosso atendimento. E medir é o primeiro passo que a gente tem para melhorar a assistência aí ao paciente com AVC. Então, essas certificações são extremamente importantes, essas certificações têm crescido muito nos últimos anos, demonstrando essa melhoria na qualidade da assistência e esse compromisso que nós mesmos, como médicos, temos para poder dar uma melhor assistência à população. A certificação do Centro de Reabilitação, tá? Então, que está vindo aí, que vai reforçar muito mais ainda essa qualidade de assistência profissional, tá? O Angels, né, que tem trabalhado muito aí esse apoio muito grande, principalmente dentro do Brasil aí, a gente tem recebido muito, tá? Esse apoio da iniciativa Angels aí pela Behringer, e que não só avalia o intra, mas como pré-hospitalar. E o que eu falo, né? Certificar seu centro é que vai mostrar que o que a gente fala, bons processos vão produzir bons desfechos, a gente vai ter mais pacientes voltando, né, às suas atividades, devolvendo qualidade de vida, fazendo com que esse paciente retorne melhor, não só para o seu lar, mas para suas atividades sociais, tá? E que é fundamental, que é o que a gente mais anseia para todos os pacientes com AVC. Queria agradecer aqui a meu timezinho lá do Hugo, né, todos os meus colegas que trabalham juntos ali dentro da nossa unidade de AVC, e obrigado aí a paciência, né, de todos vocês, falando demais, né, e deixo aberto aí para perguntas, discussões, dúvidas que vocês tenham aí com relação a essas certificações. Que aula, hein, pessoal? Parabéns, Marco Túlio. Sensacional. Muito obrigado aí por aceitar o desafio. Chegou um público aqui de 50 pessoas, agora estamos em 39. Eu queria, Gabi, se tu me permite, o João Breiner também que está por aí, deixar aberto para quem quiser fazer alguma pergunta para o Marco. Olá, tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, boa noite, né? Olha só, essa aí é Cidade Angels, Andresa Maeda. Cidade Angels. Isso. Parabéns pela aula, doutor. Aqui a gente é uma Santa Casa, né? Santa Casa de Tuveraba, né? Somos Cidade Angels, né? Trabalhamos com várias certificações junto com o Angels. E aí, a gente agora está numa fase da certificação do Centro de AVC. Então, foi muito importante a aula do senhor hoje, né? Principalmente para mim, que está trabalhando, né? E está buscando principalmente essa certificação. E aí, doutor, eu tenho algumas dúvidas aí. A gente está tendo apoio aqui no hospital da doutora Rosana, não sei se o senhor conhece. E a gente pretende, né, que a visita presencial seja feita agora no final do mês de maio. Certo? Em relação a algumas questões relacionadas aos indicadores, doutor, o que eu queria perguntar? Em relação à questão dos óbitos, esses óbitos, eles abrangem como um todo todos os pacientes com AVC ali, AVC hemorrágico,
o isquêmico, tudo, né? Todos os pacientes com AVC, tá? Todos os pacientes com AVC. E que Uhum. internaram ali dentro da janela terapêutica, toda essa parte aí. E até fora, tá? Então, todos os índices de mortalidade que você tenha de AVC dentro do seu Entendi. hospital, tá? Seja isquêmico, seja Entendi. hemorrágico, seja hemorragia subaracnoide, todos esses indicadores vão entrar, não só AVC Uhum. isquêmico, tá? Uhum. Aqui a gente não tem neurologista 24/7, então a gente sempre trabalhou com telestroke, né? Que a gente Uhum. trabalhava com o John, e agora, este mês, a gente está na transição do Tele-AVC, né? Que é um projeto aqui do governo do estado de São Paulo, né? Uhum. Para dar uma abrangência maior a alguns hospitais que não têm o neuro presencial. Nesse caso, vocês fazem essas considerações também. A gente tem, né, esse suporte, Uhum. mas por telemedicina. Como que Isso. funcionaria essa parte? Isso. Não é obrigatório, assim, você ter, que você tem que ter o neurologista disponível 24/7, tá? Então, assim, pode ser por telemedicina, pode ser presencial. Então, a gente sabe que boa parte desses centros ali que a gente falou, ainda não é, Uhum, nem todos tinham centros com neurologista presencial. Muita boa parte tinha por telemedicina, teleconsulta, né? Então, que uhum, funciona um pouquinho diferente até, mas a gente avalia justamente isso, né? Então, se tiver por telemedicina, já entra como uma avaliação positiva, assim, dentro dos critérios obrigatórios, eles estão disponíveis 24/7. E no caso da trombectomia, a gente tem o acesso à trombectomia, né? Então a gente está bem próximo aqui, né, da nossa referência, no caso o HC de Ribeirão. Então a gente tem um acesso pelo sistema Ceresp, pela CROSS que a gente fala. É, e como que seria avaliado essa questão em si, do acesso à trombectomia? Aí, no caso, a gente manteria a questão do essencial e não iria para o avançado, né? Porque a gente não tem um centro de trombectomia no local, né? Andressa, esse foi um ponto importante, tá? Isso é algo que a Uhum. Sheila está trabalhando. A gente inicialmente ainda mantém essa questão da indicação como avançado só quando ele tem a trombectomia disponível ainda dentro do hospital, mas é algo que ela está trabalhando para que se mude dentro, né, da World Stroke e da Sociedade Ibero-Americana de AVC, para que esses hospitais que a gente sabe que, né, tem essa rede de apoio, e aí 24/7 com serviço de trombectomia, esses a gente possa Uhum. qualificar aí dentro de centro avançado, mas por enquanto ainda não, ainda entra como centro essencial se você não tiver a trombectomia, mas há algo que a gente está trabalhando aí realmente para que se mude, tá? Uhum. E a última pergunta aí, só para liberar, né, o senhor, é em relação à questão do teste de disfagia, né? No caso, Uhum. ele pode ser realizado pelo enfermeiro, porque aqui todos os meus enfermeiros fizeram o curso, né? Tudo certinho, e porque a gente tem uma dificuldade aqui, principalmente na questão da contratação de fono. Uhum. E aí a gente ficou um período sem a fono, contratamos agora, né, por este mês, mas ficamos um período. No caso, isso ia ser pontuado como negativo? Como que seria visto por vocês? André, você precisa ter uma fono obrigatória, isso é obrigatório, tá? Para o centro Sim, essencial ou avançado, você tem que ter. Ele, sim. tem que estar disponível para atendimento dos pacientes com AVC. A questão do seu Uhum, protocolo de disfagia, se forem enfermeiros sim, treinados, enfermeiros que tenham sim. capacidade, tá? Para Certificação. avaliar bem isso aí, é, você- Hum, isso vai depender do seu protocolo, tá? Então, se tem esse treinamento e tem essa avaliação, dá para poder é, entrar, tá? Então, o que a gente vai avaliar é o que vocês têm de protocolo de disfagia, por quem que é feito, se esses enfermeiros têm esse treinamento para isso, né? São capacitados para isso. A gente sabe uhum, realmente do gargalo que a gente tem justamente com algumas equipes multis, né? Principalmente o exato. que a gente fala muito, terapeuta ocupacional é o grande entrave na maioria dos hospitais, né? Então, Sim, assim, sim. a gente sabe que é muito, muito difícil mesmo a gente conseguir, tá? Mas você precisa ter o fono que ele vai avaliar depois. Mas se no inicial, para aquelas primeiras 24 horas, você precisar de uma avaliação e essa avaliação inicial ser para o enfermeiro, aí a gente vai avaliar dentro do seu protocolo, tá? O que que você preconiza dentro do seu protocolo ali de disfagia. Uhum. Tá dentro do tempo preconizado, só não, né? A gente teve essa lacuna aí num certo período, né? É. Mas é obrigatório, você tem que ter o fono. Se você não Sim, tiver, sim.
vai ser um critério que a gente vai pontuar para que você melhore, para que consiga a certificação, tá? Uhum. Certinho, doutor. Ótimo. Só Obrigada aí. lembrando aqui, a Andresa Obrigada. está no centro, Marco Túlio, que foi o primeiro centro de AVC que fez a trombólise com a tenecteplase no SUS. Opa, Então, vale a pena Foi. destacar. Saiu na matéria aí da Sociedade Brasileira de AVC. Uhum. Exato. Sim. Então, parabéns aí para esse time de parabéns, né? Ituverava, né? A Andresa, ela Ituverava. é nossa speaker da aula de enfermagem, ela vai dar aula em um centro em São Paulo que a gente iniciou. Eu queria fazer uma pergunta até para envolver mais pessoas aqui que estão na sala. A Andresa falou assim, a gente não tem neuro 24/7, então a gente tem a telemedicina. Ela falou como se fosse um problema que está sendo remediado com a telemedicina, e a telemedicina como se fosse algo remediado. Eu gosto de dizer muito, gente, que a telemedicina, ela não é porque é no Brasil, né? Fora do Brasil, isso é a regra. Então, uma cidade na Suíça de 20 mil habitantes não vai ter neurologista 24/7. Eles têm dinheiro para isso. De 50 mil habitantes, não vai ter neuro para cobrir 744 horas semanais. Então, é difícil. Então, no Brasil, não é porque é Brasil, é porque é a regra, né? Fora do Brasil é assim. Não é por falta de dinheiro. Então, tem um hospital que tem uma pessoa que é gerente assistencial desse hospital, que é de São Paulo, que está aqui, né? A Adeline, ela não vai gostar de eu citar ela, mas ela está aqui. Mas lá não tem neurologista. E a gente está fazendo trombólise lá, está com a iniciativa Angels, e eles estão caminhando para a certificação, né? Justamente por conta da presença da telemedicina, que é algo que acontece fora do Brasil. E eu queria que a Adeline talvez falasse alguma coisa, e o João Breiner, que trabalha muito com telesaúde, tanto telemedicina para teleconsulta ou teleinterconsulta, ele entende muito disso, que ele é da Unifesp, né, professor do Departamento de Informática Médica, pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre os regramentos aí, até para enriquecer a discussão. Então, Adeline e João Breiner. O conceito da telemedicina é um conceito que agrega e leva qualidade onde você não tem. Então, acreditar, inclusive, que o telemédico que o telemédico é inferior ao presencial, a gente já tem literatura mostrando que é exatamente igual. E se você está em locais em que você não tem uma formação de qualidade, em que quando você monta um time de telestroke, por exemplo, todo ancorado em pessoas que têm uma formação dedicada naquela área, você certamente tem ainda, você passa daquele efeito teto e tem certamente um efeito bem superior, ou pelo menos discretamente superior, ou minimamente superior à da equipe presencial. Tem uma série de questões contratuais, pode haver falta, etc., burnout da equipe. Então, você vai ter um sistema remoto que vai oferecer a mesma qualidade, até porque o paciente ele vai continuar sendo assistido, porque tem médico ali à disposição dele, né? Então, definitivamente, hoje, a telemedicina não é mais um substituto, não é mais um paliativo, é uma engrenagem que está na espinha dorsal, né? Então, quando a gente desenhou a linha de cuidado aqui de São Paulo, por exemplo, que é o que a colega citou, que vai entrar lá, para oferecer atendimento gratuito aos hospitais que não têm estrutura, a gente colocou bem claro para a secretaria, olha, nós precisamos de um recurso que hoje é coordenado pelo Hospital das Clínicas da USP, porque o tele-ABC, a telemedicina vai ser a nossa espinha dorsal. Sem ele, a gente não consegue abrir nenhum centro sequer. Então, essa é a tônica hoje da telemedicina. Compartilhando aqui a nossa experiência em registro, acho que fala muito sobre a prática do que o João tá trazendo, assim, a nossa realidade hoje no Vale do Ribeira, hoje a gente está inserido numa região que atende 18 municípios, dentro de uma DRS, a gente não tem o profissional disponível neurologista na nossa região. Então, assim, a indisponibilidade e a questão da sustentabilidade do negócio hoje, que, por exemplo, a gente só avançou dessa forma com o protocolo de AVC na nossa instituição, com a parceria com a Enceler. Então, não tinha uma opção para nós pensando na sustentabilidade do negócio e em trazer esse profissional. Então, hoje a gente ainda tem o privilégio de ter a cada 15 dias um neurologista presencial fazendo as nossas consultas de retorno ambulatorial, que a gente conseguiu encaixar dentro da nossa realidade. Então, todos os nossos pacientes passam com um neurologista presencial depois da alta, em 15 dias depois da alta. Mas para nós não teria viabilidade esse projeto e não poderíamos ter
nos tornado referência para o Vale do Ribeira, a unidade sem a utilização da telemedicina. Então, eu acho que assim, e é uma quebra de paradigma todos os dias com a nossa equipe do corpo clínico local, porque a gente está falando sobre uma construção de conhecimento que é muito distante, às vezes, da prática médica. Então, existem uma série de dúvidas e hipóteses que falam sobre, ele está remotamente, então o apoio dele não é válido como presencial. E, na verdade, a gente prova todos os dias que é o contrário aqui, né? Que a gente conseguiu fazer diagnósticos e ter uma assertividade de trombolizar ou não os nossos pacientes por conta do olhar do nosso neurologista à distância. Então, acho que, assim, só compartilhando o que a gente vive aqui todos os dias, é o contrário, porque, por exemplo, o meu serviço de laudo da tomografia, ele demora 4 horas para liberar o meu laudo. Então, ou eu ia ter que ter ele presencialmente, o meu neurologista presencialmente, ou então eu tenho uma interface com serviços de laudo que não seriam sustentáveis também. Então, acho que eu sou um agente de apoio de fato, porque regiões como a nossa inviabilizam mesmo o negócio, e, enfim. Acho que o paciente hoje é muito privilegiado aqui em Registro. E toda a região do Vale, na verdade. Estou aqui falando com o Diógenes, que eu estou analisando os resultados do primeiro trimestre. Você está falando de uma redução de quase 40% da taxa de mortalidade no primeiro trimestre. Então, poxa, gente, a gente está de verdade fazendo a diferença. Então, Que legal, é uma Adeline. opção Legal. real. Parabéns. Pois é. Estou aqui ouvindo a aula do Dr. Marco e já peguei todas as referências, porque a gente vai caminhar para certificação também. A gente está na Angels, semana passada eles vieram fazer a nossa diagnóstica. Então, a gente tem aqui o input dos dados, a gente está aqui na platina. Eu falei que a gente terminando o input dos dados, a gente com certeza já vai avançar aí para outra certificação, né, que a gente chama. Mas muito bom, muito bom. Obrigada Muito bom. por compartilhar essa vivência aí, toda essa experiência. Obrigado. Parabéns, Gente, o Hospital de Registro, Marco Túlio, Registro fica entre Curitiba e São Paulo, capital. Nossa. Cara, tu não acha neurologista. Apesar de ser gerido pelo Instituto do Sírio-Libanês, ou seja, eles têm recurso, cara, tu não consegue colocar um neurologista ali, entendeu? Então, a telemedicina, ela foi uma forma de viabilizar o tratamento. Só que eu acho que é importante, né, e isso que é o que a Adelina citou o Inseller, né, a nossa equipe, o que é importante é que a telemedicina isolada não funciona. Exatamente. Tu tem que ir lá, tu tem que criar o protocolo, tu tem que ter AG, tu tem que ter um sistema de gestão, de educação continuada. Cara, senão não funciona. Se o plantonista recém-formado, que está lá no plantão, não sabe o que é escala de NIH, não funciona. Se o enfermeiro não sabe fazer triagem, não funciona. Não adianta só pôr a tele. E olha que assim, eu tô achando legal que vocês estão falando de São Paulo. Imagina o norte, o nordeste do Brasil, assim, até aqui minha região centro-oeste, a escassez que a gente tem, a dificuldade que a gente tem de neurologistas, né? A gente já tem poucos neuros. Boa parte dos neuros não trabalham muito com essa parte hospitalar, estão mais consultório, né? Então, assim, então ainda a gente tem todo esse gargalo. Então, se a gente não for para a telemedicina, acho que esse avanço, né, da tecnologia, e é o que a gente sabe muito bem, né? O Brian bem comentou isso. Tem estudos mostrando que é tão igual presencial, né? Mas não adianta, igual você comentou, o Diógenes, ter só... Igual não, tela... desculpa, Marco, é melhor. O último estudo do JAMA, que saiu dia 6 de abril, se o Brian puder mandar aqui, saiu que é melhor em relação a... É lógico que ele vai falar que é melhor aqui, gente. Fala a verdade. Cara, saiu no JAMA. Não fui eu que disse, né, Diógenes? Foi o JAMA Neurology. É isso aí. Manda aí. Não, é melhor. João, manda, por favor, que eu não consigo mandar agora. Pode falar, Marco. Desculpa te interromper. Não, tranquilo, Jorge. E assim, mais importante do que ter todo esse aparato, né? Não é só dar a tela, dar lá o aplicativo e agora eu vou achar que eu vou trombolizar. E o que você faz de gerenciamento é o fundamental, né?
nada funciona sem um bom gerenciamento mesmo, né, Jorge? A gente precisa estar lá, ver como é que está o andamento, treinar a equipe. É como você falou, se o enfermeiro não reconhecer, o paciente vai bater na porta e não vai fazer, né? Se o colega não souber passar um NIAID, vai passar batida. Às vezes um NIAID pode ser muito maior, um paciente com uma gravidade muito maior, e tá lá com o NIAID baixo, né? Às vezes um NIAID baixo que é muito mais grave, às vezes é uma oclusão proximal. Então, tem toda essa diferença que essa gestão, esse gerenciamento aí faz toda a diferença, tá? Mas parabéns, Adeline, pelo sucesso aí do É tratamento, isso viu? mesmo. É, Bom, o João acho que não mandou aqui, eu vou mesmo. mandar aqui, ó. Ah, não vou Eu conseguir tô mandar procurando fácil. aqui, descobri que eu Tá procurando? Tá tô aqui, procurando que eu pô. te mandei pro WhatsApp e eu descobri que eu Mandou falo pra muito mim com aqui, você, cara. Tá inclusive. aqui, ó. Pois é, eu tô procurando muito e eu falei, pai, tanta coisa que eu escrevi pra esse rapaz aqui. Vou salvar aqui. Eu vou João, eu mandar pra você. me Encaminha identifiquei para com mim essa aí. troca de mensagens com o meu chefe também. Uma Pois é, conversa que não tem fim, e daí quando a gente precisa achar o arquivo, nunca mais se não acha acha. de jeito nenhum, Nossa, exatamente. João, me identifico muito com você. Eu achei aqui, mas eu só tô tentando mandar aqui, que eu tô no celular. Não falha a leitura, pessoal. É bem interessante que ele mostrou que a aderência aos protocolos, ela é maior com a telemedicina. Ah, eu não vou ter aqui, João. Eu não vou conseguir mandar aqui fácil. Eu vou mandar o print da tela. É melhor mandar o print da E aí tela. vocês... Eu tô procurando, tô achando, cara. Engraçado, não sei se eu mandei outro. E você que me mandou, inclusive, o artigo inteiro, né? Porque eu não tinha ele todo. É, porque tá na sua página comercial, eu Vou acho. mandar o print da tela para vocês aqui, pessoal. Até o Marco Túlio depois dar uma lida. Uhum. Ele saiu no JAMA, cara. Sim, não, ótimo. Até bom para mostrar para os gestores aqui do estado aqui. Sim. A gente está numa Não, briga com a tela aí, e às vezes mostrar esses artigos demonstrando essa exatamente. superioridade, E a consegue desculpa... adiantar isso aí. A mensagem é: não tem desculpa para não tratar a doença que mais mata e incapacita as pessoas no Brasil. Não tem desculpa. A telemedicina ela é viável, ela é barata. E esse print que eu acabei de mandar ali do JAMA Neurology, depois vocês procuram um PDF, posso mandar para vocês. Manda uma mensagem para mim, eu vou deixar meu celular aqui. E aí eu mando para vocês. Não tem desculpa para não tratar o paciente que é acometido pela doença que mais mata as pessoas no Brasil. O AVC não marca consulta no horário, ele chega às 3 da madrugada no sábado. Então, tu tem que ter alguém disponível, de plantão. E aí é uma coisa que o João Brani fala muito, cara. Eu até discordava dele no começo. Lá atrás, né? Antes do Inceller surgir, o João Brani sempre bateu muito na tecla. Não é para o cara estar no consultório, no hospital, ou num restaurante e ter sobreaviso para telemedicina. Ele tem que estar de plantão. O mindset dele tem que estar voltado para isso. E ele tem que registrar no prontuário, né, João? Fala aí. Exatamente. Quando não existe registro no prontuário, você não tem imputabilidade jurídica. Imputabilidade jurídica, então você não consegue compartilhar a responsabilidade. Algumas pessoas acabam usando estratégias colaterais para dizer que teleinterconsulta é uma teleconsultoria. Isso é um erro do ponto de vista conceitual, porque existe definição no CFM. Então parece que há uma forçação de conceito para poder empurrar alguma coisa. Mas qualquer tipo de interação, qualquer tipo de compartilhamento de dados, inclusive tomografia, porque a tomografia pode ser reconstruída e você pode ver o rosto da pessoa, então sim, é considerado hoje um dado sensível, ele precisa ter um lastro, então você precisa documentar como essa informação transitou. Por mais que você não utilize um dado evidente, tipo o nome ou o CPF ou o número do prontuário do paciente, qualquer outra informação potencialmente identificadora é informação sensível. Portanto, ela não pode ficar armazenada em celular de qualquer pessoa que seja, ela não pode transitar em locais que não sejam um prontuário do paciente. E no momento em que existe a teleinterconsulta, que esse é o nome correto, ela tem que ser registrada nos dois lados. Então, o médico assistente que solicita deve fazer o registro, de acordo com a impressão dele, e o interconsultor da mesma forma, porque ambos respondem jurídica e eticamente pela conduta que foi tomada. Então, isso é uma forma que a gente tem de dizer para o nosso médico plantonista da ponta que ele está juridicamente apoiado, que ele está tecnicamente apoiado, que ele está eticamente apoiado, e o registro também dá segurança para o nosso colega que está como teleinterconsultor, né, o colega neurologista. Então, qualquer caminho paralelo que é feito driblando qualquer uma das etapas é um caminho errado. Então, foi uma preocupação que no início eu tive muito forte com o Jorge, e ele acatou plenamente, porque eu falei assim, olha, você tem duas opções, ou você começa errado, ou você não começa.
Quer dizer, ou você começa certo ou bem você não isso. começa, né? Gente, Então, só o teve João é um essa dos questão. maiores especialistas nessa parte da telemedicina. E ele sempre falou isso, porque assim, a gente vê às vezes aquele sonho, né? O cara tá num barco, passeando na praia e de repente atendendo telemedicina, entendeu? Vendo uma tomografia. A gente olha isso aí é marketing, mas isso não é o Isso real, é gente. desrespeito. Isso é desrespeito com o paciente, isso aí. Eu acho que a definição é essa. Tá Desrespeito com o decidindo uma paciente, vida, desrespeito né? com o dinheiro público. Mas é isso, gente. Pessoal, Gabi, só. quer fazer o Jorge, encerramento e a foto final? sim. Pessoal, antes de encerrar, eu vou deixar aqui no chat um link que é para vocês responderem com o que vocês acharam da aula, tá? É um link de satisfação do treinamento. É importante para nós, tá bom? Então, quem puder preencher, eu agradeço. Doutor Marco, Muito importante, muito pessoal. obrigada. Doutor Marco, muito obrigada. Foi ótima a tua aula, nós adoramos, tanto que se pudesse, a gente continuava aqui conversando, né? Então, se ninguém tem mais alguma dúvida, eu queria pedir para a gente abrir a câmera para fazer uma fotinho